Salve, salve, galerinha linda! Chegamos para falar sobre a pilha de Daniel, a pilha do Daniel, uma pilha completinha, a qual aborda todos os aspectos dentro do conteúdo de pilhas, beleza? Então nós vamos olhar alguns pontos e responder algumas perguntas no decorrer da nossa aula. Primeira coisa, preciso entender o esquema, a aparelhagem, entender a montagem dessa pilha. Então eu tenho dois eletrodos, um eletrodo composto pelo metal zinco, o outro eletrodo composto pelo metal cobre. Então eu tenho duas barras de metais, uma sendo de zinco e a outra de cobre. Eles estão imersos em uma solução. Qual é a solução que está imerso o eletrodo de zinco? Uma solução de sulfato de zinco. Por que é importante eu entender isso? Para entender que uma solução de sulfato de zinco libera íons Zn2+, e SO4-2. Aqui dentro da solução representados apenas os íons zinco 2+, que é o que vai importar para nós no decorrer dessa pilha aqui. No lado do eletrodo de cobre eu tenho uma solução de sulfato de cobre, que libera sulfato de cobre 2, que libera cobre 2+, e SO4-2. Então aqui dentro eu tenho zinco 2+, e aqui dentro eu tenho cobre 2+, em solução. Tem um fio externo fazendo a condução dos elétrons, uma ponte salina, e aqui no meio um aparelho para medir a nossa voltagem, quanto é produzido de energia por essa pilha. E aqui no cantinho eu tenho duas reações com os seus potenciais padrão de redução. Lembra? Potencial padrão de redução, o maior potencial padrão de redução reduz, certo? Nós temos uma aulinha falando só sobre potenciais padrão de redução, e clicando aqui vale a pena você dar uma olhadinha nela, beleza? Então, olhando para os meus potenciais padrão de redução, eu vejo que o cobre tem um potencial padrão de redução maior. Tá, isso diz o que para mim? Diz que ele reduz. Então, a reação do cobre é a reação que reduz. E quem reduz é o cátodo da minha pilha. Então, o cátodo reduz. O cátodo que reduz é o polo positivo da minha pilha. Cátodo é o polo positivo, certo? Então, o cátodo, polo positivo, é quem reduz. Então, eu deixo a reação como ela está descrita, porque essa reação ela está descrita na forma da redução. O cobre 2+, ganhando 2 elétrons, virando cobre sólido. Por consequência, se o cátodo é o meu eletrodo de cobre e ele está reduzindo, o zinco vai ter que oxidar. Só que como ele está escrito, o zinco não está oxidando. Eu vou ter que passar a fazer a oxidação do zinco. Então, o zinco eu vou inverter a reação. O zinco vai virar zinco 2+, e liberar 2 elétrons. O zinco é quem está oxidando. Quem oxida é o ânodo. Cátodo reduz, ânodo oxida, regra do Crow, que é um mantra para nós aqui dentro, beleza? Então, achei quem reduz, achei quem oxida. Com isso eu já consigo responder uma pergunta importante, certo? Qual é a espécie que oxida? Cara, olha para a reação. O menor potencial padrão de redução oxida, o maior potencial padrão de redução reduz. Então, quem que está oxidando? O zinco está virando zinco 2+, e cuidado na resposta. O zinco 2+ é a espécie oxidada. Já perdeu o elétron. Ele não está pedindo qual é a espécie oxidada. Ele quer saber quem oxida. Quem oxida é o zinco somente. E não o zinco 2+. O zinco 2+ é a forma oxidada dele já. Ok? Aqui embaixo eu tenho também, para aproveitar o gancho, a espécie que reduz. Qual é a espécie que reduz? Quem está reduzindo agora é o cobre 2+. O cobre 2+ ganha elétron para virar cobre sólido. Então é o cobre 2+ que reduz e não o cobre, porque o cobre 2+ ganha 2 elétrons para virar cobre na forma reduzida. A espécie que reduz é o cobre mais 2. Cuidado com isso na hora de responder. Não adianta escrever zinco e cobre. Tem que mostrar a espécie que oxida e a espécie que reduz direitinho, bonitinho. Ok? Tenho também aqui o íon que a concentração aumenta. Qual íon que a concentração aumenta? Cara, ele está pedindo o íon. Então agora ele está pedindo o cationzinho da história. Qual está aumentando e qual está diminuindo? Cara, olha na reação. O zinco metálico produz o quê?
O zinco metálico, além de fornecer 2 elétrons, ele produz zinco 2+. Então, da barra de zinco metálico, vai começar a sair zinco e vai virar cada vez maior a concentração de zinco mais 2. Então, aqui, o zinco metálico se transforma em zinco mais 2. Por consequência, a barra diminui. Aí você pergunta, tá, mas por que a barra diminui? Porque o zinco era sólido e está virando zinco mais 2. Então, para ele se transformar em íon, ele tem que decompor a barra sólida. Então, a barra sólida se decompõe e ele passa a aumentar a concentração de zinco 2+ em solução. Então, qual íon que a concentração aumenta? O zinco mais 2 aumenta a concentração. Bom, e eu já tirei uma segunda resposta aqui também. Qual? O eletrodo que diminui a massa. Qual é o eletrodo que diminui a massa? Cara, o zinco, o meu eletrodo de zinco, perde 2 elétrons para virar zinco 2+. Então ele deixa de ser zinco metálico e passa a ser zinco mais 2. Então o eletrodo que diminui a massa é o eletrodo de zinco. Bom, está indutiva a resposta na concentração que diminui e aqui aumenta a massa. Mas eu preciso identificar isso aqui. Como que eu identifico dentro da pilha de Daniell por quem aumenta a concentração dos íons e qual espécie e por que a barra aumenta? Então olha aqui, por que aumenta de massa? Então o cobre 2+, o íon cobre 2+, que está na solução, ele ganha 2 elétrons para virar cobre sólido. Então deixa de existir cobre 2+ para existir cobre sólido na minha reação. Então o cobre 2+, ele deixa de existir, ele vai embora, fazer uma gambiarra com o dedo aqui, que eu esqueci de pegar o apagador. Então o cobre 2+ vai embora, a gente esquece ele, e ele vai se depositar onde? O cobre 2+ começa a grudar na placa de zinco. Então a placa de zinco, o cobre 2+ que estava aqui, ó, ele começa a se ligar no entorno da minha plaquinha de zinco. Aí, agora sim dá para entender. Então ele começa a grudar na plaquinha de zinco, de cobre, perdão, e o cobre começa a aumentar a massa na placa. Então o eletrodo que aumenta a massa é o eletrodo de cobre. E quem que diminui a concentração para aumentar a massa do cobre? O cobre 2+. Então, o cobre 2+, ele é o íon que diminui a concentração para virar cobre metálico. Fala, tá, mas e como que isso acontece? Do nada? Aleatório? Lembra o sentido dos elétrons? O sentido dos elétrons, ele é sempre de onde? Do ânodo para o cátodo. Então, o zinco é o meu ânodo. O cobre, ele é o cátodo da história. Então, quando eu conecto esse sistema aqui fora por um fio externo, acontece o quê? Acontece a passagem dos elétrons do ânodo para o cátodo. Então, aqui no cátodo, certo? Está sendo carregado de elétrons. É uma placa neutra que começa a chegar elétron. Começa a chegar elétron, chega a carga negativa. Quando chega a carga negativa, ele atrai o positivo da solução. Então, aqui dentro, ele atrai a carga positiva, por isso aumenta a massa. Aqui dentro, o elétron vai embora. Quando o elétron vai embora, ele libera na forma de zinco 2+ na minha reação. Então, tem que tomar cuidado e fazer a resposta bem direitinho, fazer a resposta bonitinha como ela deve ser, beleza? Eu ainda consigo calcular também, aqui, qual é a minha diferença de potencial. Qual é a energia produzida por essa pilha? Uma pilha é um processo espontâneo que produz corrente elétrica. Como que eu faço isso? ΔE igual ao E do cátodo menos o E do ânodo. O potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Então eu vou ter um ΔE igual. Qual é o meu cátodo da história? O cátodo é o cobre. O cobre é mais 0,34 menos o meu E do ânodo. O ânodo da história é o zinco. Então, menos 0,76. Cuidado que tem um menos da fórmula e outro do potencial padrão. Então, meu ΔE fica igual a mais 0,34 mais 0,76. O meu ΔE vai configurar em 1,10 volt. Então, quando eu tenho uma pilha
de zinco e cobre, a energia produzida por ela é de 1,10 volt dentro da minha pilha de Daniel, nesse sisteminha aqui. Fala, putz, isso daqui nunca acaba, nunca termina? Acaba, termina sim, e é para isso que existe a ponte salina. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e fui!